catarata. Doutor, um assunto interessante, né? Para muita gente, às vezes você, fica à vontade, às vezes você não, né, aparece aí com o olho meio... Quais são as características para a gente entender melhor? Fala um pouquinho do que é a catarata, para a gente entender como que funciona tudo isso. A catarata é um processo evolutivo natural do ser humano. Todos nós nascemos com uma lente intraocular, que é o nosso cristalino. E à medida que nós envelhecemos, todos os nossos tecidos eles vão sofrer o envelhecimento natural. Natural. Obviamente. O cristalino, ele é, assim que nós nascemos, é totalmente transparente. E à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo essa transparência, consequentemente, vai se tornando translúcido, depois opaco, que é o que nós chamamos de catarata. A catarata ela pode ser tratada. Antigamente, a gente sempre escutava aquela história de esperar a catarata amadurecer. Isso não existe. A técnica cirúrgica melhorou bastante, mudou, e hoje em dia a gente evita essa catarata muito madura, porque ela, além de causar problemas como glaucoma secundário, como outros problemas intraoculares, a técnica cirúrgica hoje em dia pede que você faça a catarata, opere a catarata mais precocemente. A pessoa com catarata, a imagem dela, a visão dela, como que seria? Alguma coisa meio opaca? Como é que funciona? Para a pessoa entender, né? De repente a pessoa já está vivendo isso e não sabe. Como que isso acontece, né, na prática? Na prática isso é muito interessante, porque dependendo do grau que a pessoa usou a vida inteira, é interessante que você atende alguns pacientes e dizem assim para você: doutor, estou conseguindo ler sem o meu óculos. A pessoa fica feliz, óbvio, se ela usou óculos a vida inteira. Imagina, uma ótima notícia essa, né? Até então. Mas a gente não pode esquecer que isso pode ser o início da catarata. Sério? Sim. E nesse período, eu particularmente costumo orientar o paciente. Obviamente, quando a gente dá a notícia, ele não fica muito satisfeito. Depois de saber que está enxergando melhor e vai saber que está com catarata, né? Mas a gente sempre deve indicar o tratamento que, infelizmente, para alguns pacientes é a cirurgia. Não existem tratamentos paralelos, não existem tratamentos clínicos que você possa tratar a catarata. Na realidade, o tratamento é cirúrgico. A gente passa a indicar a cirurgia a partir do momento que a vida da pessoa começa a ser limitada. Então a pessoa já não pode ir à feira sozinha, não pode ir ao banco ver o seu extrato, ou seja, a pessoa não pode dirigir, coisa que a pessoa fez a vida inteira. Particularmente, eu acho que esse é o período ideal para que você indique o tratamento cirúrgico. Ok, e ela pode evoluir para outras doenças? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A catarata, quando você evita, ou aliás, o paciente opta pela não cirurgia, e a catarata evolui e acaba amadurecendo, ela pode causar transtornos no globo ocular que mais tarde, mesmo com a cirurgia, não vai ter um bom resultado. O que seria esse amadurecimento da catarata? É aquela catarata que a pessoa faz a opção por não operar, a catarata vai evoluindo e às vezes ela se solta dentro do próprio olho. Nossa. Se ela ficar solta dentro do olho, a cirurgia já se torna mais complicada e, às vezes, mesmo operando, você não vai ter um bom resultado. Dentro do olho, o que seria? Tipo um tumorzinho, um líquido? O que seria isso? Dentro do olho, como é que funciona isso? Dentro do olho nós temos, basicamente, duas câmaras. Tá. Tem a câmara posterior, que é preenchida por uma espécie de uma gelatina, chamada de vítreo. E na frente existe a câmara anterior, preenchida por um líquido, chamado humor aquoso. Essa catarata, na realidade, o cristalino, ele é preso por uma estrutura chamada zônula. Para você ter mais ou menos uma ideia, é como se fosse uma roda de os raios da roda de bicicleta, que seguram essa lente dentro do olho. À medida que isso envelhece, à medida que nós envelhecemos, essa estrutura ela pode se romper. Ela se rompendo, a catarata, ou o cristalino, ele acaba caindo ou para frente ou para trás. E aí, mesmo a cirurgia de catarata não vai resolver mais o problema desse paciente. Por isso que a gente evita que ela chegue a esse ponto. São raros os casos hoje em dia. Já tem algumas perguntas, inclusive da Helena. Um grande beijo para você, Helena. Obrigada pela sua participação. Ela é de Brasília. Ela diz assim: olá, é um prazer estar aqui comunicando-me com vocês. Depois de Sorrindo para a Vida, com certeza, é mais uma manhã de bênçãos. Obrigada, viu, pela sua companhia aí. Eu gostaria de saber, doutor, se após operada, porque eu já fiz a cirurgia de catarata e coloquei a lente nacional. Eu não fiquei boa. Só posso ler ou fazer qualquer trabalho manual
por 1 hora, no máximo, e os sintomas que eu tinha da catarata voltam. Vista opaca. Posso operar novamente? Posso trocar a lente atual por uma nova, melhor? Deus abençoe. De coração, obrigada. E aí? Sim, a princípio essa lente pode ser trocada. Claro que na mão de um cirurgião bastante experiente, isso daí não é uma prática comum. E a grande diferença entre a chamada, como você bem colocou, nacional, entre aspas, e uma lente importada... Ela está mesmo, nacional, entre aspas. Isso, significa a técnica cirúrgica utilizada. Se você coloca a chamada lente nacional, que não é uma lente dobrável, você tem que fazer uma incisão maior. Então, eu sempre faço a comparação para que o paciente entenda melhor, como se antigamente operava uma vesícula. Você ia para o centro cirúrgico, o médico abria a sua barriga. Uma altura enorme, né? Abria. É verdade. E hoje em dia, você fazendo através da videolaparoscopia, você faz pequenas incisões, pequenos furos na barriga do paciente e, consequentemente, consegue operar com um pós-operatório muito mais seguro e muito mais rápido. A diferença básica entre a lente nacional e a lente importada é basicamente isso. Ou seja, enquanto que numa lente nacional você tem que aumentar a incisão, você tem que dar pontos nesse olho, com a lente importada, você, através de um furinho, você faz a cirurgia e faz o implante da lente intraocular. Essa é basicamente a diferença entre uma lente nacional e uma lente importada. A catarata, então, ela vai aparecer geralmente após que idade? Normalmente, é mais comum você ver catarata a partir dos 60 anos de idade. 60 anos. Você pode ter, por exemplo, crianças recém-natas com catarata. Mas aí seria o quê? Geralmente, porque a catarata é mais associada ao envelhecimento. A criança, quando tem, seria o quê, então? Então, toda vez que você tem uma catarata antes dessa faixa etária, você tem que pensar, em primeiro lugar, em infecções intraoculares. Ou seja, essa criança provavelmente sofreu ainda uma infecção intraútero, ou seja, durante o período gestacional, e o vírus ou a infecção que houve durante esse período acabou refletindo na opacificação do cristalino. Então, já é uma criança que nasce com catarata e você imediatamente, você não perde tempo, você opera o mais rápido possível. Então, é possível essa cirurgia já? Sem dúvida nenhuma. Antigamente se protelava de alguma forma, hoje em dia não. Okay. A partir do momento que você detecta, e geralmente já é indicado a cirurgia. Então, geralmente a catarata sempre é uma cirurgia, ou quase sempre. O tratamento é cirúrgico. A fase que você vai indicar a cirurgia é que depende do caso específico que você está lidando. Tá, depende da doença, que grau está. Sem dúvida. Imagina só, uma pessoa com catarata, mas que seja diabético. Entendi. O que é muito comum. E esse paciente, durante vários anos, não cuidou do seu diabetes e apresentou a catarata. Mesmo que você opere a catarata, o que vai acontecer? Ele não vai ter uma boa recuperação da visão. Por quê? Porque o diabetes dele não foi tratado durante anos a fio. Então, é como a gente às vezes escuta, o paciente que foi operado e não teve uma boa recuperação. Por quê? Não foi um problema só da catarata. Associadamente existiu um diabetes, outra doença, que não foi bem tratado. Temos aqui também a pergunta da Aparecida. Ela disse assim, olha, tenho uma catarata há muitos anos e tive um glaucoma. Não vejo mais. Tem alguma operação para que eu volte a ver? Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Aparecida, pela sua participação. Deus te abençoe. Viu? E aí, doutor? Até uma sugestão é você trazer o tema do glaucoma. Ok. Porque o glaucoma, na grande maioria das vezes, é uma doença, se não for devidamente tratada, ela realmente leva à cegueira e é um problema irreversível. Então, quando você tem uma catarata associada a um glaucoma, a chance de recuperação é muito pequena. Tá. Por quê? Porque você tem que dosar, você tem que pesar o quanto o glaucoma lesou o nervo óptico e quanto a catarata está impedindo a visão. Então, isso obviamente o médico, através da análise, vai poder dizer para o paciente a expectativa de recuperação da visão. Então, à medida que você associa problemas oftalmológicos, não é só operar a catarata que você vai recuperar a visão. Então, você tem que saber quais outros problemas associados, porque às vezes a pessoa opera, como a Aparecida falou, você pode fazer a cirurgia e não recuperar totalmente a visão. Entendi. Pelo fato de ter outros problemas associados diferentes da catarata.
Tá certo. Olha, se você tem mais dúvidas com relação a esse assunto, o nosso e-mail à disposição, manhãviva@cançãonova.com, ou também o e-mail, né, que o doutor deixou aí, para que você possa mandar as suas perguntas. Qual é o e-mail? Clínica de Olhos Frei Galvão, @terra.com.br. Ok. E se você tem mais dúvidas, você pode mandar o seu e-mail para a gente tentar solucionar. Vamos trazer o doutor aqui de volta, tá certo? Para responder aí as suas dúvidas, tá certo? Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço.